Queridos amigos, que Deus nos abençoe hoje sim. Eu cheguei um pouco mais cedo e parei ali no local, de estacionamento, e logo depois veio uma companheira aqui da casa me reconhecer. Eduardo, você está aí porque você não sobe para ouvir uma música? Assim, deixa eu ficar aqui um pouquinho para organizar as ideias, porque a gente tem um dia cheio, intenso, com tanta coisa. Não há espaço mental para as cogitações espirituais, de modo que quando nós nos preparamos para um trabalho de exposição, temos de minimamente organizar as ideias. Então eu fiquei lá paradinho, quietinho, tentando concatenar as ideias. E eu acho que o tempo foi pouco, queridos. E aí que aquela senhora já havia liberado o marido para o trabalho, os 2 filhos para o colégio, começou a organizar e arrumar a mesa do café da manhã, limpar, organizar as coisas para dar sequência à sua rotina do dia. Quando, morando num condomínio, ouve o interfone tocar na cozinha, atende, e era um pedinte, mais um pedinte, que havia escolhido a casa dela para pedir alguma coisa. Ela um pouco abafada com as coisas por fazer, até porque já dedicava-se um pouco à casa espírita, é espírita. E quando aquele homem então pediu a ela alguma coisa para comer, ela, no automatismo, no imediatismo humano e muito natural, disse: hoje não tem nada. Hoje só vai me desculpar, mas não tem tempo para nada. Por favor, peça à vizinha. Hoje eu não posso. Padre, ligou o telefone. Quando o marido saía, os filhos saíam, era a hora em que ela então se recolhia às suas leituras, à sua prece diária para começar o seu dia. Ela então se senta à mesa, abre um livro psicografado pelo Chico a esmo e lê a primeira frase daquilo que ali estava: atende aquele que te bate à porta. Pode ser a presença de Jesus hoje em tua vida. Ela pega o interfone: moço! Volta, moço! Moço! O senhor quer café com leite ou só puro? Margarina ou manteiga? Queijo branco ou amarelo? Salame ou presunto cru? O que nos faz, queridos? O que nos desperta em nós, em face a essas dificuldades diárias a que eu me referi no início da minha fala, o que nos desperta nessa direção do outro, mesmo em meio a algumas dificuldades, a abrir um pouco o nosso coração em direção ao próximo, tem sido esta unidade, esta assembleia, esse ambiente a que damos o nome do Centro Espírita. A rigor, ninguém precisaria ir ao Centro Espírita, porque a finalidade da vida é a pessoa ser boa, é a pessoa se transformar. E isso, absolutamente, ela faz na casa espírita. O que ela vem fazer na casa espírita, semanalmente,
e às vezes, algumas vezes ao longo da semana, é buscar esse lembrete. São nessas reuniões que nós conseguimos nos sintonizar com nós mesmos e verificarmos qual é o sentido da vida, se ao lado de tantas buscas e realizações materiais, nós não temos também necessidade de apelos espirituais. E isso sim, a Casa Espírita realiza essa tarefa de descolarmos um pouco das buscas humanas e lembrarmos que somos espíritos imortais e que mais cedo ou mais tarde, queridos, o que é pior, nunca sabemos se imediatamente ou muito para frente, nós haveremos de deixar o corpo e responderemos perante a vida maior, segundo aquilo que nós realizamos, segundo aquilo que nós fizemos da nossa vida. Naturalmente, às vezes nos dirigimos para a Casa Espírita, não com aquele espírito abnegado, de dever, de dedicação, de amor à casa. Há aqueles dias em que nós vamos um pouco contrariados, porque se não comparecermos na reunião, a Nina no dia seguinte vai ligar para mim. Então a gente vem um pouco constrangido, às vezes um pouco com má vontade, às vezes porque não temos outra atividade, outra alternativa, e a reunião na Casa Espírita acaba por ser um programa, uma possibilidade, um entretenimento. Às vezes, queridos, eu desconfio de que nós ainda não entendemos ou não aprendemos a valorizar o que se constitui essa doação, ainda que mínima, que a gente faz à nossa Casa Espírita. Talvez não saibamos ainda valorizar o que isso há de representar um dia diante da nossa realidade espiritual. Quando desencarnou uma senhora frequentadora da UMEN, muito ligada ao Chico Xavier, a Helenir Meirelles levou ao Chico a notícia de que fulana de tal havia desencarnado. E ela ficou surpresa porque o Chico disse: eu sei, Helenir, eu soube que ela faleceu e eu fiquei muito preocupado, porque ela desencarnou num ambiente psíquico muito diferente do nosso, do ambiente do Brasil, e eu fiquei muito preocupado com isso. Eu achei isso muito curioso, porque no meu entendimento, o ambiente espiritual, tanto faz ele estar aqui em Madagascar, ou em Niterói, ou em Bangladesh, nós entendemos que o ambiente espiritual é uma certa unidade. Então a pessoa desencarnando num ambiente psiquicamente, uma outra, como dizer de Hermínio Miranda, uma outra estrutura de condomínio espiritual, pode isso representar alguma dificuldade? Não sabemos. Não sei lhes responder. Eu apenas aqui repeti o diálogo narrado, contado a mim pela Helenir. Mas aquilo me inculcou. Mas então, será que a espiritualidade tem dificuldade de localizar-nos aonde estamos? Ou quando morremos, será que não vai gente, os espíritos lá nos socorrer?
Fiquei com isso e até hoje estou dividindo com vocês essa dúvida que eu não sei a resposta. Mas então, eu estava voltando de um roteiro do estado do Ceará e o avião se aproximou do aeroporto de Santos Dumont, fez uma escala em São Paulo, se me falha a memória. E quando então aqueles procedimentos de aterrissagem, colocar a cadeira na vertical, cinto de segurança, e já o avião baixando, descendo em direção à pista do aeroporto Santos Dumont, que são uns 15 anos atrás, eis que, de repente, ele arremessa novamente e sobe. Eu tinha visto um casal que entrou, era um senhor, uma senhora, ele um pouco assim meio dementado, e assim meio alheio, e era ela a esposa que cuidava das coisas, né? Abria a mesinha para o lanche, e perguntava se ele estava bem. Eu percebi que ele estava um pouco abobado. Mas naquela hora em que o avião ameaçou aterrissar, e que por um motivo qualquer ele levantou de novo, a senhora colocou a mão na cabeça e começou a chorar. O homem ficou tranquilo, o homem ficou calmo. E eu também fiquei calmo. Olhei, mas que desespero é esse? Só porque o avião levantou, mas levantou rápido. E ela começou a chorar. E algumas pessoas no avião começaram a se preocupar, quando então o piloto avisou que aquela atitude, aquela manobra de emergência, foi em função de um vento, uma velocidade extraordinária, que estava no Rio de Janeiro, e que ele, ao descer, ele certamente se deslocaria, podendo bater. Então ele preferiu subir. Explicou. E aí então, queridos, fez uma volta dentro de alguns minutos, e então comunicou: vamos aterrissar passageiros. O avião então fez uma manobra, baixou o guincho, os pneus para aterrissar, e quando ele vai quase tocando a pista, ele sobe de novo. Aí eu disse: peraí, eu estava calmo até aqui. Eu estava com a certeza de que eu não ia morrer naquela hora. Mas que bobagem dessa senhora, que gente apavorada na primeira vez. Na segunda vez, me veio o seguinte raciocínio: como é que você sabe que você não vai morrer agora? Eu não tinha nenhuma certeza. Podia ser ali exatamente. Aí, queridos, o avião, o piloto disse que guardaria um pouco mais, até uma terceira tentativa, e foi em direção a Maricá. Eu estava na janela, olhava lá para baixo, e eu identifiquei que o avião estava passando pelo mesmo lugar, porque tinha um grupo de luzes, e eu olhando, mas eu já vi isso. Daqui a pouco eu estou olhando, não, é a mesma coisa. Então ele avisou, comunicou, que estava sobrevoando Maricá, para esperar o vento diminuir e ele então poder aterrissar com sucesso. Então o avião ali rondando, já havia subido segunda vez. Você sabe de uma coisa? Deixa eu orar também, deixa eu rezar. Aí me lembrei daquele episódio daquela senhora da Elenir, que desencarnou lá e ninguém sabia onde era. Então eu rezei para o Aureliano, que é o guia espiritual da casa. Aureliano, é Maricá, a 40 minutos mais ou menos de Niterói. Desce-me, Aureliano, por favor. Por que é que eu me elevei exatamente ao protetor da casa? Porque é a minha identificação espiritual. E meus queridos, não duvidem. Um dia haveremos de lamentar as vezes
com que viemos para este ambiente sem disposição, constrangidos, com tristeza. Será união e fé? União e fé que acenderá como legenda brilhante na nossa alma, na nossa mente. E então é para lá que nós vamos, porque foi aqui que nós nos dedicamos, foi aqui que nós nos doamos. Então, assim como eu orei para Aureliano, nós teremos uma referência espiritual e não a semelhança de muitos outros que desencarnam sem nenhum encaminhamento espiritual. Nós teremos uma lembrança e haveremos, repito, de lamentar aquelas vezes em que viemos para aqui sem o espírito verdadeiro, constrangidos, mas ainda assim felizes, porque boa parte ou algumas horas da nossa existência nós passamos aqui. Essa é a casa espírita, queridos, que não é absolutamente uma construção física. União e fé não se constitui esse quadrado ou essa disposição tijolo, pedra, cimento. A estrutura espiritual, ela existe, ela encampa, ela sobrepõe-se a esta, e essa é realmente a verdadeira sede do centro espírita, do grupo espírita, no dizer da Nina, desse templo espírita. Ele é formado pelas lágrimas de vocês, pelo amor, pelo sacrifício, pelo espírito de dedicação. Exatamente aqueles dias em que tudo parece pretender nos impedir de ir, é que a gente vem. A gente vem até com raiva. A gente vem só de raiva, porque tudo queria fazer para eu não vir, e eu venho só de pinima. E essas vibrações, é disto que se compõe a realidade espiritual, que talvez começou a sua história há mais ou menos 2000 anos, quando Jerusalém, perdida nas perseguições de Paulo, do Sinédrio e de outros, desde aquela época, e muito antes também, não havia no mundo nenhuma instituição voltada para o bem, para o próximo. O asilo, o orfanato, o hospital benemérito nasce com Jesus. Desde as civilizações mais antigas, não há registro nenhum de instituição voltada para o próximo. Isto começa com Jesus. Exatamente com Pedro. Por verificar aquela multidão de esfomeados, paralíticos, deficientes físicos, pobres por Jerusalém, sem ter lugar nenhum para se dirigir. E ele então, reunindo parcos recursos, já que era pescador, nas cercanias, fora do ambiente central de Jerusalém, ele ergue, na narrativa de Emmanuel, um ambiente tosco, uma casa em ruínas, um ambiente todo impróprio. E ali ele dá o nome da Casa do Caminho. A palavra cristão ainda não existia. O cristão, a palavra cristão, vai ser inventada muito tempo depois por Lucas. De modo que os seguidores de Jesus
eram conhecidos como seguidores do caminho. Exatamente, porque fora aquela construção simples, capenga, tosca, erguida por Pedro, em nome de Cristo, para receber os esfaimados, os paralíticos, os leprosos, aquela gente desgraçada, o rebotalho, aquela gente que não serve para nada, que ninguém se importa. Foi essa gente que aprendeu aquele caminho, achou aquela instituição onde recebia caldo, banho, afeto, carinho. E assim nasce o primeiro centro espírita da terra, nas proximidades do centro de Jerusalém. Ali, a casa do caminho vai sendo gerida por Pedro, Tiago, André, Matias. Alguns colaboradores vão se aproximando e uma quantidade enorme de desventurados começa o seu caminho em direção, saindo de Jerusalém, em direção àquela casa que acolhia os desvalidos. Um dia, Pedro faz um convite para que visite a casa do caminho, exatamente a Gamaliel, filho de Ilhéu e o grande mestre de Paulo de Tarso. Nós sabemos que toda a formação judaica, toda a formação farisaica de Paulo, ele obteve, no dizer dele, aos pés de Gamaliel. Um homem já maduro, já idoso, já preparado pelos anos da vida, já um pouco mais amaciado espiritualmente. Eis que aceita o convite de Pedro e um dia vai visitar a casa do caminho. Fica perplexo, porque o Sinédrio, com toda a sua riqueza, o templo de Jerusalém, com a sua construção faraônica, era uma vergonha diante de tantos sofredores, de tanta miséria, que o nosso mestre Gamaliel observava nas dependências daquela casa caindo, daquela casa tosca. Visita enfermarias, cantos, lugares em que havia onde se deitar, alguns lugares somente uma esteira de junco ou de cardame, em que feridos esfaimados deitavam ali, com um olhar perdido de desespero. Gamaliel vê tudo aquilo e a sua alma começa a chorar. Pedro acompanha, levando as dependências, apresentando tudo aquilo. Ele está extremamente chocado e se despede, começa a se despedir de Pedro, e então os dois ainda avançam para a última enfermaria, para o último espaço, para a despedida última. É quando então o nosso Gamaliel olha espantado para uma cama e grita sem poder represar o espanto: Samônio! Samônio, você é aqui! E o homem que estava com os olhos fechados abre e diz: Gamaliel, Gamaliel, eu que te pergunto, o que você faz aqui? Ele explicou. Mas Gamaliel não podia entender: o que você está fazendo aqui, meu amigo? Onde está a tua casa que eu me hospedei? A tua esposa, os teus filhos, teu gado?
O que aconteceu, Samônio? E o antigo comerciante de Cesareia, vendo-se decifrado, chora e diz: sim, Gamaliel, você não consegue entender. Certamente eu consigo entender as tuas dificuldades para explicar o fato de eu estar aqui. Fui feliz, meu querido. Um dia eu fui feliz, como entende felicidade o mundo. Mas eis que, um belo dia, Deus decidiu rasgar a túnica das minhas ilusões. E eis que surgiram essas feridas, vês? Elas estouram, fedem, cheiram mal e doem. E diante disso, minha esposa não conseguiu tratar de mim. Os meus filhos passaram a me desconhecer e destituíram de tudo que eu tinha, cavalheiro. E eu teria morrido na estrada se não fosse esse homem apontando para aquilo. Sim, Gamaliel, você não me pode entender. Mas o dia em que o teu destino se fizer sem estrelas, o teu céu ficar escuro como as nuvens de chuva, entenderás, Gamaliel, que Moisés é a porta, mas Cristo é a chave. Samônio levanta-se um pouco, tira debaixo do seu colchão os pergaminhos, que no dizer de Emanuel eram as anotações de Levi, os primórdios do Evangelho. Toma, meu amigo, toma isso e lê, porque um dia sentirás necessidade dessa mensagem. Gamaliel se afasta e logo algum tempo depois, pretextando cansaço e velhice, pede aposentadoria do Sinédrio e vai para o deserto de Palmira, nas proximidades de Dan, e aí ele começa a ler Mateus, a entender Mateus, a sentir Jesus e torna-se cristão. Essa é a casa do caminho, que um dia realizou aquilo que nós podemos chamar da primeira reunião de diretoria daquela época. 14 anos depois, a data que ele nos dá é o próprio Paulo, na sua epístola aos Gálatas. 14 anos depois que ele havia iniciado a sua pregação, fala-nos o apóstolo gentios. Ele se dirige para Jerusalém para resolver uma questão muito séria, uma questão capital, uma questão profunda. Ele vai a Jerusalém, porque Jerusalém era comandada por Tiago, que, segundo o que nós sabemos, tinha uma propensão a transformar o cristianismo em mais uma seita judaica. Para Tiago, não se poderia ser cristão, não se poderia aceitar Jesus sem que antes a pessoa realizasse os ritos judaicos. Essa era a tendência em Jerusalém. Era a chamada Igreja de Jerusalém, igreja judaizante, na presença mais exemplarmente de Tiago.
14 anos de Paulo pregando, possivelmente durante a sua segunda viagem apostólica. Ele se dirige para Jerusalém para resolver essa questão. Iniciam-se os trabalhos. É uma reunião de diretoria. Afinal, podem os gentios, como os judeus chamavam, os porcos, se tornarem cristãos, ou eles terão de passar por todos os rituais judaicos? É uma reunião inflamada. Quem lê Paulo e Estevão vai perceber dois grupos. Paulo defendendo que absolutamente Jesus era grande demais para ficar circunscrito ao judaísmo. Do outro lado está Tiago, defendendo que Jesus fora judeu e que as revelações desde o tempo de Abraão e Moisés haviam chegado pelo povo judeu, e então o judaísmo deveria ser a grande mensagem de Deus para todos os homens, o Deus único primeiro, e era essa a proposta do judaísmo. A assembleia se divide, as discussões aparecem, surgem as grandes discussões, e Pedro tem de estabelecer uma diretriz. Surge nessa reunião uma proposta de entendimento ou de resolução provisória, que seria resolvida depois, naquele concílio, segundo concílio da igreja cristã, que aconteceria em Antioquia. Algum tempo depois, Paulo, que havia estado em Jerusalém, e há um momento de Paulo é fascinante. Paulo é um espírito extraordinário, é de uma grandeza, de uma humanidade. Há um momento em Gálatas que ele diz assim: e eu fui a Jerusalém, eu fui ter com os maiorais, com as colunas, com os chamadas colunas de Jesus, e eles não tiveram nada para me ensinar. Muito pretensioso. Eles não me ensinaram nada, porque o Evangelho eu não aprendi de ninguém, eu aprendi diretamente do Cristo. Eu fui ter com eles, e eles não tiveram nada para me ensinar, porque estava tudo de acordo conforme o meu entendimento, porque eu recebi diretamente de Jesus. Mas alguns anos depois acontece o concílio de Antioquia. Pedro se dirige para Antioquia, que ao contrário de Jerusalém, era um ambiente mais gentílico, era mais arejado, era mais greco, não havia aquela atmosfera sufocante de Jerusalém. O ambiente, portanto, a igreja de Antioquia, ela é frequentada pelos gentios, pelos porcos, pelos não-judeus, que fazem parte daquela assembleia. Quando Pedro chega, encontra um ambiente tão bonito, tão feliz, tão fraterno, que se encanta. E começa a perceber que talvez aquelas exigências de Tiago não tem sentido, não tem fundamentação. Senta-se Pedro com os gentios à mesa, faz as refeições, conversa com eles, ri com eles, relembra Jesus, discute questões junto àqueles gentios, os estrangeiros, segundo os judeus. Tudo vai concorde. Pedro, Paulo e Barnabé estão felicíssimos, porque Pedro, aquele que recebeu de Jesus as portas do reino, está ali fraternalmente como mais um irmão no meio de todos os outros gentios. É quando então, dias depois, chega Tiago.
Tiago vem com a caravana de Jerusalém e encontra aquele ambiente gentílico e começa a criar dificuldades. Há um episódio, queridos, que eu tenho de passar para vocês, que é o fato de Pedro, o nosso Pedro, o grande Pedro, que até então assumira uma postura tão fraterna, tão próxima, tão amiga dos gentios. Bastou que Tiago chegasse e começasse a observá-lo, para que Pedro começasse a ficar um pouco constrangido. Já não se sentava com os gentios à mesa, já não conversava com eles com tanta espontaneidade, porque Tiago estava olhando e ele ficou constrangido diante da presença de Tiago. Estranho isso, não, queridos? Isso acontece conosco, né? Às vezes nós temos uma postura enquanto estamos no meio de algumas pessoas. Surge a questão, não, peraí, não é assim. Isso acontece com Pedro. Pedro começa a evitar o convívio com os gentios. As alimentações, as refeições, ele faz fora. E Paulo observa aquilo tudo. E como eu disse a vocês, Paulo é um homem marcado. É um homem com as suas grandezas e com as suas humanidades. Um dia, e isso é ele próprio quem narra, um dia ele se aproxima de Pedro e pede satisfações a Pedro por causa daquela postura dele a dizer: mas como, Pedro, antes de Tiago chegar, você era mais um dos nossos, e agora assume você essa posição? Pedro percebe que realmente havia se alterado em função da presença do outro. E é a partir daí, queridos, é a partir do concílio de Antioquia, desta reunião, que Paulo decide escrever e esclarecer que todas as pessoas, todas as criaturas podem se afeiçoar a Jesus, seguir a Jesus, independente de passarem elas pelos rituais judaicos. É por isso que nasce a carta de Paulo aos Gálatas. A carta de Paulo aos Gálatas, Galácia não é uma região exata, não é uma cidade exata, como é o caso de Filipos. Gálatas é uma região da Ásia Menor. Então Paulo escreve para essa gente. É uma carta dura, é uma carta explosiva, é uma carta apaixonada. É como se a pessoa tomasse um susto e ela respondesse com o que viesse na sua cabeça, sem tempo a pensar. A carta de Paulo aos Gálatas é assim. Ele soube que alguns judeus estiveram na Galácia desfazendo aquilo que ele havia ensinado. Alguns judeus tentaram modificar a mensagem de Paulo, dizendo que absolutamente Paulo não sabia o que falava. Para se tornar cristão, primeiro tem de passar pelos rituais da lei, a circuncisão, guardar o sábado sagrado e as práticas de limpeza na alimentação. Sem essas três providências, dizia Tiago, diziam os judeus, não se pode ser cristão. Paulo então se indigna com aquilo. Ele havia pregado na Galácia a abertura, a grandeza, a amplitude de Jesus, e recebe notícias de que judaizantes, estavam invertendo as coisas, tirando-lhe a autoridade.
assinasse a carta aos Gálatas. Paulo começa a carta já direto. Nas outras cartas ele vai fazer saudação. A ti, Eloíde, a fulano de tal, dou graça a Deus, eu apóstolo. Não. Aos Gálatas, ele parte direto, dizendo: Gálatas, sois insensatos, eu lhes ensinei tudo, e agora essa gente vem desconstruindo o que eu ensinei. Quem sois vós, Gálatas? Não aprenderam de mim, estão trocando o meu conhecimento por essa gente. Certamente eles falaram que eu persegui Jesus. Certamente, para me desabonarem, para diminuir a minha autoridade, eles falaram que eu um dia persegui os seguidores de Jesus. E é verdade, Gálatas. É verdade. Um dia eu persegui Jesus. Eles te falaram isso, mas eles não te falaram por que eu perseguia Jesus. Eu lhes digo, Gálatas, eu persegui Jesus porque eu era igual a eles. Para mim, Jesus não tinha significação, e sim Moisés, e sim Abraão. Aprendam de mim, Gálatas, aprendam de mim, porque as obras da lei de nada valem. E aí, os nossos irmãos protestantes dizem que as obras nada valem. O que a pessoa faz ou deixa de fazer não importa para a ascensão espiritual dela, porque Deus é quem escolhe. Eu sou salvo pela fé. Basta que eu creia para eu ser salvo. Então, fazer caridade, vir à casa espírita, fazer o bem, isso não tem importância nenhuma, porque Deus predestina-nos. Deus estabelece os eleitos, e aqueles que Ele elege serão salvos. Essa é a postura. Foi assim que Lutero entendeu a carta aos Gálatas. Foi assim que Lutero entendeu a carta aos Romanos. Nesses 500 anos de protestantismo, nós vemos os nossos irmãos criticarem aqueles, porque aqueles, segundo eles, não aceitaram Jesus. Já viram isso? Se a pessoa é de outra religião, coitada, vai para o inferno. Porque se eu não confessar pela minha boca que Jesus é o Senhor, eu estarei vinculado, voltado para a geena, para o sofrimento eterno. Então, os nossos irmãos protestantes têm uma postura de discriminação, achando que eles são os escolhidos do Senhor. Eles são os eleitos do Senhor. E fazer caridade, realizar coisas boas, isso não tem interferência nenhuma. Paulo diz, queridos, que realmente as obras da lei, e eles omitem que a obra da lei, eles falam somente obras. E é importante saibamos a diferença. Quando Paulo diz que as obras da lei, elas não têm significação, ele está se referindo às obras da lei judaica: circuncisão, o sábado sagrado e a pureza dos alimentos. Paulo então vai trazer uma mensagem universal, porque Jesus não podia ser seguido somente por aqueles que aceitassem o judaísmo. Se não fosse Paulo, queridos, todos nós deveríamos, primeiro, antes de ser cristão, deveríamos nos tornar judeus. Essa era a proposta de Tiago.
Essa era a proposta judaizante daquela época. E ele então vai mostrar que não, absolutamente. Os judeus, por eles vieram as revelações, mas Jesus veio refazer e trazer a sua mensagem para todas as gentes do planeta. Então, assim como os judeus daquela época, que segundo eles, só eles podiam receber e entender Jesus, hoje os nossos irmãos, alguns irmãos evangélicos protestantes, para eles, só eles são salvos, só eles aceitaram Jesus, só eles são os eleitos do Senhor e todo o resto está perdido. As obras da lei são as obras que particionam, que dividem, que fracionam as pessoas. Então, eu acredito nisso e eu estou certo, e quem não acredita no que eu acredito está errado e vai para o inferno. Essa foi a tendência dos judeus. Essa tem sido a história do protestantismo. E nós, espíritas, temos de nos precaver, porque muitas das vezes eu tenho visto alguns irmãos espíritas achando que só a pessoa evolui se ela for espírita. Quantas pessoas dizem, tadinho, ele não sabe que reencarnação existe, como é que está essa alma? Olha, não acredita na comunicabilidade com os espíritos, coitado. Essa era a postura dos judeus que Paulo combateu naquela época. Essa tem sido a postura dos nossos irmãos protestantes que nós aceitamos, que nós criticamos. Não incorramos nos mesmos erros, queridos. Entendamos que além do credo existe algo que nos diferencia além da nossa crença. A lei de Moisés foi um caminho. A proposta protestante é um caminho. A doutrina espírita é um caminho. Nós vamos por esses caminhos segundo as nossas escolhas, mas sem pensar que porque aquele crê diferentemente, ele vai para o inferno, enquanto eu já estou salvo. Se nós, eu já vou terminando aqui a minha fala, eu convido aos nossos queridos, aos meus queridos, a todos aqueles que têm em suas casas o Evangelho segundo o Espiritismo. Abram lá, queridos, no capítulo 15, sede perfeitos, e leiam as duas mais importantes páginas de Allan Kardec. A uma, ele dá o nome do homem de bem, e a outra, ele dá o nome do verdadeiro espírito. A página Um Homem de Bem, em que cada parágrafo Kardec alinha, define o que é ser um homem de bem. Em nenhum momento está escrito que o homem de bem aceita a reencarnação, que o homem de bem aceita a comunicabilidade com os espíritos. É uma página tão universal, o homem de bem, que nós poderíamos pegá-la e colá-la no capítulo 14 da carta de Paulo aos Romanos. Exatamente naquele momento em que Paulo diz: aceite os outros nas suas diferenças. Que importa que um come isso e o outro come aquilo, sejamos todos de Jesus. Allan Kardec, na página O Homem de Bem,
em plena sintonia com o espírito universalista de Paulo, escreve a página mais importante do Evangelho. O homem de bem, e em nenhum momento cita os preceitos espíritas como condição ou como característica de um homem de bem. Contrariamente, quando ele escreve a página O Verdadeiro Espírita, ele vai fazer uma série de ressalvas, dizendo que não adianta aceitar a comunicabilidade com os espíritos, não adianta sabermos que a reencarnação existe se não tivermos Cristo Jesus no coração. São caminhos, queridos. Podem ter diversos caminhos, mas o que nos unifica, o que nos reúne, o que nos irmana é Cristo, que está presente em qualquer lugar, desde que o coração se abra para vê-lo, para percebê-lo, para senti-lo. Guy de Maupassant conta-nos um caso interessante de um homem que já chegara aos seus 70 e poucos anos, se aposentou, saiu da cidade grande onde era profissional e se insulou num mosteiro decadente, em ruínas, numa região de muita pobreza, perto do Himalaia. Este homem percebeu que o sentido da sua vida começava ali. Ver Jesus, sentir Jesus na sua vida. E ele então percebeu que todos os dias uma quantidade enorme de gente, idosos, homens, mulheres, crianças, passava pela porta do mosteiro, iam trabalhar na lavoura, esfaimados, famintos. Ele, detentor de algumas posses, logo entendeu o que fazer. Começou a se organizar e todos os dias ele ofertava um prato de sopa quente a quando aqueles trabalhadores saíam do campo e iam em direção às suas casas. Todos os dias, dezenas e dezenas de pratos de sopa. Agora existia, desde que aquele velho, louco e obstinado, passou a morar naquele mosteiro decadente. Os famintos vinham, batiam a caneca, recebiam a sopa, terminava a rotina e o velho voltava para o seu aposento, cansado, extenuado, mas feliz. Tinha ele um desejo, tinha ele uma vontade, tinha ele um alento, um acalanto. Ele tinha o desejo de ver Jesus. Ele não se permitia terminar a vida sem um dia ver Jesus frente a frente. E talvez por isso ele entendeu que somente ajudando aquela gente que Jesus amou é que ele mais se aproximava de Cristo. Durante anos trabalhou o nosso velho, dando a sopa, esperando um dia em que pudesse ver Jesus. Conta-nos Maupassant que um dia, depois de muitos anos, em que ele cumpria a rotina da distribuição e já exausto, tombou no sofá, exaurido, cansado, tentando juntar forças para ir dormir. Naquele momento de sonolência, completamente exaurido, a sua visão se amplia, a sua visão se esgarça,
e ele viu uma luz no canto daquela saleta. Essa luz começou a se desenhar na figura de um nazareno antigo, tendo a roupa amarrada com uma corda, aquele rosto brilhante, e o homem começou a chorar. Estava perto de morrer, porque só assim ele podia enxergar Jesus. E quando estava ele naquele enlevo, naquele embevecimento, sentindo o presente de Deus na sua vida, eis que o seu ouvido físico é atingido, porque um pedinte, idoso talvez, porque andasse devagar, chegou tarde, não pegou a sopa na hora, e sabendo que o velho estava lá dentro, batia com a caneca na grade, chamando para receber o seu quinhão de sopa. O nosso idoso lá dentro vendo Jesus. Ao mesmo tempo, aquele som desagradável de uma caneca batendo no portão. E pensou ele consigo: tantos anos doando, tantos anos fazendo isso, não será possível eu deixar Jesus para dar mais uma caneca de sopa. E pensou consigo: deixar o homem desistir e contemplar o Mestre. Mas, queridos, por essas decisões que não são muito racionais, nem mesmo sabemos por que fazemos, eis que ele fecha os olhos, abandona a visão de Cristo e, muito contrariado, toma o resto da sopa, desce os degraus do mosteiro. O velhinho lá de fora sorri, estende a caneca, ele joga a sopa e volta para dentro, morto, completamente triste, porque não viveria mais o suficiente para enxergar Jesus. Exaurido, chorando, quiçá de arrependimento, chorando com lágrimas grossas, eis que uma daquelas lágrimas se transforma numa lente poderosa, e através dessa lente ele vê Jesus novamente. Agora vê claramente os cabelos caídos sobre os ombros, naquela cor de ouro que nunca ninguém nesse mundo já teve. O nariz, possivelmente afilado como o nariz da sua mãe, uma delicada mulher. Os olhos de Cristo, azuis como o lago de Genezaré. Ele estava vendo Jesus, brilhante, naquele enlevo, viu os lábios de Cristo, os lábios que um dia pronunciaram as bem-aventuranças. E aqueles lábios se modulam, se mexem, e Jesus se dirige a ele, se dirige àquele idoso humano, dizendo assim: se tu aqui tivesse permanecido, eu me teria ido. Muita paz.